e não pelo pesquisador unicamente. Então, são os cidadãos que estão coletando dados, né, fazendo fotografias, elaborando listas, publicando esses dados em plataformas de ciência cidadã, em que o pesquisador tem acesso e ele pode produzir ciência de ponta através disso. Então, isso é um elo muito importante do turismo, da conservação e da sociedade como um todo. É uma riqueza, né? Exatamente. Muitas vezes, Tânia, não é nem assim a espécie também, né? Eu acho que uma vez eu vim aqui também, faz uns 3 programas atrás, eu falei da ocorrência de um grande swell que teve no Mar de Fora, que varreu a Ilha dos Ovos e a Ilha da Viuvinha, que, enfim, levou 30 réis para todas, né, entre as pedras, a maré levou. Então, vários mortos, outros, né, com asa quebrada. Então, como a gente está sempre presente, então a gente vê não só a espécie, mas comportamentos, algumas coisas que estão relacionadas, né, ao ambiente, né, que oscila muito aqui, né, aquela questão de sazonalidade, né, que tem muito. Então, é muito importante. Seria tão legal, né, assim, porque é conhecimento, né, e às vezes, assim, eu não sabia nunca que tinha, assim, tipo 17 espécies, né, eu achava que se resumia aquelas que eu conheço. Eu nem sabia também que o rabo de junco tem várias, né. Eu achava que só aquele mesmo, 2? São 2 aqui na ilha, 2. Exato. E os 2 estão ameaçados. E é bem legal a gente treinar o nosso olhar também, porque às vezes eles passam voando e a gente acha que é tudo igual. E não é. E um tem um bico bem vermelho, ele é bem maior, e o outro tem um bico amarelinho, é um pouco menor, e as manchas também nas costas dele são diferentes. Então, assim, é você saber para que característica olhar para conseguir diferenciar um do outro. Tipo, uma coisa, quando eu vim para Noronha em 2016 fazer o meu mestrado com cibite e a cucuruta. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei maluca, porque todo mundo achava que o cibite, a cucuruta e o pardal era tudo igual. Eu dizia, não, gente, por favor, alguém me ajuda, tá tudo errado, eu vou ter que ir fazer um trabalho nessa ilha para fazer com que as pessoas consigam entender a diferença e, mais do que isso, consigam se apropriar daquelas 2 espécies que são delas, tipo, é daqui de Noronha. Não tem... Tipo, a mabuia também é exclusiva de Noronha, a anfisbênia também é exclusiva. Tem vários, né? Aqui é um local muito singular. Então, as pessoas têm que ter conhecimento, se apropriar desse conhecimento de dizer, ó, isso aqui é a minha identidade. Então, eu acho que isso foi uma das grandes coisas que motivou eu e a Ari, que é a outra coordenadora do projeto, a vir aqui trabalhar e tentar colocar Fernando de Noronha no hotspot, né, no pontinho assim, do Brasil, como um local incrível para a observação de aves e fazer com que as pessoas que moram aqui tenham esse conhecimento, se apropriem disso. Com relação a, por exemplo, acho que a ave é uma coisa que está começando, vamos dizer agora, não, mas assim, por exemplo, os peixes. Sempre a gente teve os peixes que tem na ilha, a gente conhece, a gente já sabe. Então é uma coisa, a gente tá ali mergulhando, já conhece, mas assim, a questão da ave, isso eu acho que no futuro, bem próximo, as pessoas vão começar a realmente, né, abrir, ampliar o conhecimento, a consciência e já distinguir, porque assim, eu gostaria muito de fazer esse curso também, porque essa coisa de você ser uma cidadã que conhece, né? Exato. Eu moro aqui há 21 anos, né? Então, acho que eu tenho meio que a obrigação de conhecer as aves do lugar, né? Por favor, vamos pro curso amanhã. Mas uma coisa bem bacana que você falou é justamente isso. A minha visão de, por que as pessoas entendem tanto de peixes, de cetáceos, né? Que são os golfinhos e as baleias, de tubarões. Eu acredito que é porque tem pessoas que vêm liderando esses grupos de pesquisas. Então, há quanto tempo tem pessoas que estudam peixes aqui na ilha? Há quanto tempo tem pessoas que estudam tartarugas, golfinhos, tubarões? Então, assim, quando tem alguém que chega para, digamos assim, dar novos óculos de graus, né, para curar essa miopia, porque é exatamente a sensação que eu tenho é de uma miopia. O negócio tá ali perto de você e você não consegue minimamente enxergar. Tipo, as pessoas estão tomando banho de mar, os atobás estão ali mergulhando do lado delas o tempo inteiro e elas não têm a mínima curiosidade de parar e dizer, poxa, que espécie é essa? E de olhar para o céu e ver uma fragata ou catraia, né, como os moradores mais antigos costumam chamar aqui, e olhar e dizer, poxa, ela não mergulha, ela rouba o peixe do atobá, por que será? Então, assim, é uma série de questionamentos que, com a aproximação da natureza, né, do meio natural, a gente começa a se questionar e a curiosidade vem surgindo e você se aproxima cada vez mais do seu entorno, do seu ambiente.
Então, acho a importância dos projetos de conservação também é nesse sentido, de ter um grupo de pessoas, um grupo de pesquisa que está ali liderando e apontando e produzindo material como a gente vem produzindo, livros, mini-guias, passaporte, agora a gente está com um monte de lançamentos novos para esse ano ainda. Então, assim, é a importância desse casamento da sociedade com a academia, e a academia, no sentido de pesquisa, saindo cada vez mais daqueles muros, né? Não adianta tu fazer ciência e só ficar dentro da universidade. A ciência tem que chegar no cidadão comum, porque senão ela não exerce o papel dela de comunicar, de educar. O reflexo disso, um exemplo bem prático, assim, por exemplo, o pessoal, depois que os tarrafeiros batem, né, captura a sardinha, né, na Cacimba é muito comum, na Conceição, o pessoal pega o peixe e quer fazer a famosa foto na rede social. Então, esse eu acho que é o papel fundamental, assim, no caso dos guarda-parques, né, explicar o porquê. Que às vezes todo mundo fala, não, tudo é proibido no parque, tudo é proibido, tudo é para que saco, né? Geralmente o visitante se sente um pouco limitado, mas tem que ser, porque é um parque nacional, um patrimônio natural da humanidade. Se não tiver esse olhar mesmo, assim já é difícil, né? A pressão da visitação. Então, quando você consegue passar a importância, né, por que não alimentar uma catraia, né? Enfim, para ela não, enfim, ir atrás do seu próprio alimento, não criar bichos, enfim, essas são funções importantes, né, na comunicação entre, né, o monitor, o guarda-parque, junto com o visitante. Explicar o porquê disso, né? Porque é que nem eu costumava dizer muito isso quando eu era criança, né? Eu nunca aceitava não. A minha mãe sempre brigava comigo, eu dizia, mãe, mas me explica o porquê, porque por que não me convence. E daí eu fui ficando adulta e fui entendendo, poxa, a gente tem que explicar sempre a base do porquê. E é exatamente isso que o Denis falou, tipo, não pode dar alimento para catraia porque não pode. Não, é porque muitas pessoas, e a gente já viu isso diversas vezes, dão alimentos que não são alimentos da ave. Além de todos os vícios, né, do perigo também, porque o bico dela pode machucar a sua mão, é a questão das pessoas darem alimentos que não são, que não fazem parte. Exatamente, eu já vi gente dando peixe podre, eu já vi gente dando biscoito, eu já vi gente assim dando infinitas coisas que fazem super mal àquele animal. Então a gente tem que aprender qual é o nosso papel de observador e até aonde a nossa liberdade vai. Porque a gente tem que aprender que a gente já influencia demais na vida de todas essas espécies. Então, a gente querer, né, tocar, a gente parece que enxerga com a mão. Porque vê o golfinho quer pegar, vê a tartaruga quer pegar. E a gente tem que entender que a nossa visão é com o olho, né? E ficar feliz pelo fato de observar aquela riqueza tão de perto. Que é raríssimo, são pouquíssimos lugares no Brasil que a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade de observar a fauna sem medo da gente, se comunicando ali tão próximo da gente. Então, acho que uma das coisas mais incríveis que eu acho de observar aves, por exemplo, em Fernando de Noronha, é isso, essa proximidade, sem tocar, sem invadir o local da ave, mas que a gente se sente tão parte do sistema. Não, e é incrível mesmo, a gente tá ali no Sancho mesmo, você para ali, nos mirantes, observando ali, é bem pertinho. Exato. E é suficiente, a gente tem que entender que isso é suficiente, que para um pouco, respira, larga o celular e a câmera e observa. E fica quieto, exato, né? E faz silêncio para eles se aproximarem cada vez mais e passa mais um tempinho. Eu já vi noivinha copulando, tipo, cruzando na minha frente. Eu digo, gente, que coisa, onde? Verdade, né? Onde que a gente vê uma coisa dessa tão perto? Eu já vi, assim, o cibito quase pousando em mim, nem aí pra mim, sem nem... No continente, quando a gente vai observar aves, a gente tem que acordar antes do sol nascer para estar em campo muito cedo. E aqui em Noronha a gente consegue ver aves 24 horas sem precisar se privar de sono. Então, assim, são infinitas possibilidades e vantagens de observar aves aqui na ilha. É só a gente se antenar um pouco para esse mundo, né? Que muitas pessoas ainda não foram apresentadas, mas é questão de tempo. Principalmente com você.